Salve! Hoje, sábado 23 de maio, venho para esse vídeo 13 de conversa com os amigos e amigas, com um propósito da gente voltar um pouquinho a falar de conjuntura, do momento que a gente está vivendo. A gente passou um bom tempo, os primeiros vídeos, até o 8 principalmente, falando do Brasil que temos, né? E depois do 9 em diante a gente começou a preparar para discutir. A proposta minha é da gente conversar sobre o Brasil que queremos, para depois falar assim, o que precisa ser feito para a gente ter o Brasil que queremos. Agora, a conjuntura, quer dizer, o momento, a gente discutiu, assim, quando a gente falou do Brasil que temos, a gente de certa forma falou como é que o Brasil é estruturado, tipo de governo, as classes que tem, as classes que mandam, as classes que são mais sofridas, etc. E depois, aí falamos os momentos, né? Tem os momentos de mais liberdade, de mais democracia, tem as forças que puxam para a ditadura, tem as forças que... E falamos dos momentos e a gente chegou a conversar bastante sobre que momento que o coronavírus nos pegou, que pegou o Brasil em que momento, né? Então, eu estou achando que a gente precisa voltar a falar, achei que hoje eu precisaria voltar a falar sobre isso, porque é o seguinte, nós estamos num quadro que é o seguinte, do ponto de vista da análise do coronavírus, do enfrentamento desse inimigo, eu acho que nós estamos assim, do jeito que está, nós vamos... continuar nesse perde e ganha, uma hora puxa para lá, outra hora puxa para cá, uma hora cede para abrir, para o povo ir para a rua e não sei o que, para abrir os negócios, outra hora aí morre muita gente, aí os governadores, os prefeitos, o pessoal que depende de voto, fica com medo, se sente pressionado, e aí, mas assim, o povão mesmo, o povo, a massa do povo não está sendo ator, não está tendo capacidade de agir nesse processo. E nem através das suas organizações, nem através das igrejas que apoiam, que poderiam apoiar, o pessoal da educação está manietado, está amarrado. Então, o que acontece? Eu, inclusive, tive uma ideia, pensei assim, puxa vida, não se fala tanto que todo mundo está contra esse negócio, a Rede Globo, por exemplo, a imprensa, então eu tive uma ideia, podia falar assim, tá bom, nessa hora vamos dar as mãos, vamos. Então, por exemplo, a televisão, os meios de comunicação, podiam se acertar com o Lula, com o pessoal do PT, e o Lula é uma das pessoas que se ele falar para o Brasil, se ele falar, ele é ouvido por uma grande massa, que talvez pudesse influenciar no resultado do comportamento das pessoas. Eu quero crer, não tenho certeza, mas eu quero crer. Acho que mais do que muitos pastores, esses caras que puxam para a morte, né? Por exemplo. Então, nesse sentido, podia ser uma tentativa. Inimizades à parte, vamos fazer uma campanha, e o Lula vai aparecer na Globo, vai aparecer nos outros canais e no rádio, etc., como um garoto propaganda da vida, do combate à morte, né? Então, isso é em relação à pandemia. Eu acho assim, nós estamos manietados e vamos ficar no vai da valsa. Então, vão morrer mais ou menos dependendo desse estique-puxa que está tendo até agora, né? E o pessoal da saúde sofrendo e a estrutura não muda, né? Os testes que poderiam apontar, da base científica para a coisa, não acontecem, né? Os leitos... não são tão ficando cada vez mais insuficientes, etc., principalmente para os pobres, né? E é isso. A outra coisa que eu queria comentar, que é da conjuntura, ontem o que aconteceu lá em Brasília, com aquela história do vídeo, né? Eu até escrevi no Twitter, eu nunca escrevo assim, quase opinião minha, assim, nua e crua, no máximo um palpite no escrito de alguém. Eu escrevi lá assim, que o mesmo juiz Celso de Mello, do STF, que no final daquela questão do chamado mensalão do PT, chegou uma hora que o pessoal que queria derrubar o PT, o Lula, usou mais o Celso, no final do coisa, a Rede Globo, no final da pendenga, da disputa, parece que já estava meio desconfiado, meio o ministro, que era o presidente do STF, era meio vacilão, meio nervoso, eles puseram ele e ele fez bonito,
falou bonitinho, de acordo com os interesses, então teve um papel muito importante. Ele que agora está de saída do STF, ontem ele cumpriu um papel em relação ao governo Bolsonaro, que para mim é o seguinte, para mim, eu não sou adivinho, não sou futurista, nada, não gosto inclusive desses termos, né? Mas assim, eu acho que ontem marcou o final do governo Bolsonaro, pelo menos daquele Bolsonaro que fez muita gente que nunca ligou para a política, que nunca se aprofundou em a questão de política e se interessar para a política como se fosse um jogo de futebol, saindo para a rua de camisa do Brasil e indo para estádio cantar hino, cantar música do Geraldo Vandré, xingar presidente, etc., para tirar, e depois até chegar a eleger Bolsonaro, tudo sob a batuta da Globo, né? A Globo, tudo isso sob a batuta da Globo. Acho que o Bolsonaro vai acabar ficando do tamanho que ele era, que é o seguinte: esse tipo de gente da política na história do Brasil sempre foi assim, sempre teve apoio dos que eu chamei de maluco nos primeiros vídeos, daqueles tarados por ditadura, por autoritarismo. Esses caras sempre tiveram apoio suficiente para se eleger deputado, senador, aqui e ali, prefeito, quando muito, nem governador de quase nenhum estado, mas não eleger presidente que nem eleger, e aí na esteira dele eleger um monte de governador em São Paulo, Minas, Rio e um monte de outros estados, né? E senadores, etc., um monte de deputados, né? Eu acho que ontem, eu não sei se eu estou mais com vontade que isso aconteça, ontem eu acho que o governo Bolsonaro, com aquele vídeo, tá? Independente do que vai dar resultar em termos da disputa do Bolsonaro com o Moro Globo, né, Globo Moro, eu acho que o Bolsonaro ontem deu. Então isso eu estou falando assim, é uma análise da conjuntura, né? A conjuntura é diferente da estrutura. A estrutura do país é o que vem de 1500 e é assim, era colônia, virou império, depois virou república. Teve períodos de eleição muito manipulada, depois teve 2 períodos de ditadura, com governo não eleito, com Getúlio Vargas de 37 a 45, mesmo de 30 a 37, mas pode chamar de 30 a 45, depois os militares, outra ditadura de 64 a 85, então nós temos uma população bastante inexperiente de disputa política, etc., né? Mas nós somos verde, é uma democracia muito verde ainda, né? A partir da Constituição de 88. Mas ontem eu acho que aconteceu isso, que a gente pode tirar grande lição, é disso que a gente precisa. Aí eu emendo, passando para a questão do Brasil que queremos, e eu vejo, assim, eu durante a semana eu peguei e dei uma sintetizada nas informações que eu recebi pelas opiniões manifestadas nos próprios vídeos, com as pessoas que me procuraram, e a gente conversou, ou eu consultei, procurei alguns amigos conversando, falando o que você está achando, o que você não está achando. E aí, a questão do Brasil que queremos tem uma qualidade nas ideias. Então, por exemplo, eu até fiz uma separaçãozinha aqui, pena que a gente não está falando numa roda de conversa pessoal, né? Como se fosse uma plenária discutindo, né? Que aí daria para trocar, né? Eu opinar, vocês opinarem e tal, mas isso se tivesse condições, se não tivesse a pandemia, nós não estaríamos fazendo isso, porque eu não sou líder de nada, não represento nenhuma organização, e vocês certamente não teriam ouvidos para me ouvir, né? Essa é a nossa realidade, a gente tem que falar, né? Então, em relação ao Brasil que queremos, o que eu tenho ouvido das pessoas, eu dividi até agora em 2 grupos, assim. Uma que eu chamei de tem a ver com uma certa reforma constitucional, de mudança da forma como o Brasil é organizado. E aí entra a questão do papel dos municípios,
né, o papel dos municípios, de centralizar mais no município, né, as ações, a aplicação das políticas, né, que atende, por exemplo, o Bolsa Família é uma política federal, mas que é aplicada no município. E o SUS é uma política nacional que é aplicada no município, é um regime único de saúde. O fundo de educação é um fundo é um monte de recurso que é nacional, mas que é aplicado no município. Então, essa questão da reforma, de uma possível reforma com revisão do papel dos municípios, né? Outra coisa que tem a ver com essa primeira, que é a questão das políticas públicas. As políticas públicas e os recursos ser distribuídos, deixando de ser por clientelismo, do tipo dessas emendas que dão dinheiro para o deputado, ou que seja assim, por favor, eu sou do presidente do partido tal, então eu atendo a tal cidade porque é do meu partido, ou é meu amigo, coisa, e aí tem política pública, do tipo, por exemplo, da questão da Bolsa Família, da questão do SUS, né, que tem que atender todo mundo, não interessa essa pessoa, onde a pessoa mora, né? Outra coisa é o papel do Estado. O papel do Estado já está embutido, né, um pouco disso que eu já falei, mas a questão do papel do Estado, o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, quer dizer, como capaz de promover o desenvolvimento. E o desenvolvimento do quê? No caso agora, o desenvolvimento do combate no combate a situação, por exemplo, o país não tá podendo produzir, a economia não está virando, tem os mais vulneráveis, as pessoas que precisam mais, então precisa do quê? Então vamos atender e vamos atender rápido. Então é uma revisão do papel do Estado, inclusive na questão da taxação das grandes fortunas, né? A coisa do imposto. Quem é mais rico paga mais imposto, aqui é o contrário, principalmente a classe média assalariada, né, que é tão bobinha, em muitos sentidos, é a que mais paga imposto, né, e o pessoal que consome, que a gente, tudo que você compra tem imposto embutido, e às vezes o cara, está embutido, mas é sonegado, às vezes até nem é recolhido, né. Isso é outra coisa. A outra é a questão dos meios de comunicação. Por exemplo, nenhum país do mundo tem empresa como a Globo, que tem poder que tem de atuação de rádio, jornal, televisão, rede no Brasil inteiro. E outra, em relação à própria rede de computadores, internet, etc. Tudo isso foi apontado pelas pessoas. Agora, outra questão, o outro bloco de questões que o pessoal apontou, são questões voltadas para o que eu chamei assim de valores e mentalidades, que eu tenho chamado já de valores e mentalidade, que é o povo nosso ser alienado, não está nem aí para as coisas. A outra ignorância no sentido de não saber, mas ignorância também no sentido de, né, não saber porque tem gente que não sabe porque não sabe, e não é pecado, é só deixar você falar, bom, eu preciso deixar de não saber e vou atrás de saber. E tem gente que tem estudo e é assim, né? E tem gente que tem estudo e é assim. Aí envolve o papel da educação, onde os que são inimigos da liberdade querem que a educação seja mais castrada ainda, não possa de conversar sobre as coisas. Então, isso é um ponto que está colocado. A outra é a índole conservadora, que uma pessoa escreveu até índole reacionária. Reacionária é quem puxa para trás. Ao invés de puxar para progresso, para o arejamento, puxa para trás. A índole reacionária da nossa sociedade. Tem um sociólogo chamado Gessé de Souza que tem tratado muito disso, que a nossa classe média tem uma parcela muito grande, muito reacionária, e é muito Maria vai com as outras. Conforme a época, ela vai mais, fica mais atrasada, é mais conservadora, aí influência religiosa, etc. Né? Foi tocada muito a influência da questão da Globo e a influência das religiões nesse sentido, e o imperialismo cultural que tem a ver com o domínio da cultura, basicamente dos Estados Unidos, no mundo, mas que aqui no Brasil ele domina com o pé nas costas, ela domina com o pé nas costas, e a outra que tem a ver com o interesse pela história, né? De você conhecer a sua história e entender
entender como é que funciona a história, a sociedade ao longo da história, para você se posicionar, saber qual que deve ser o seu lado. E por último, é a terceirização dos problemas. O que é a terceirização dos problemas? As pessoas que não têm assim, não se sente responsável pelos acontecimentos, não se sente, se você sente ela na obrigação de fazer, ela terceiriza muito. Fala assim, então deixa o patrão decide por ele, outro, eu quero um governo militar, porque chega lá e faz e arrebenta, ou eu vou votar num patrão, porque ele já é empresário, ele já é rico, não vai roubar, e ele sabe administrar, ou até pro pessoal mesmo progressista que a gente fala, pessoal, eu vou votar no Lula porque o Lula faz para mim. O Lula não faz para mim, o Lula, se ele entrar lá, e isso a gente já viu no passado aí recente, um governo mais presidente ou presidenta mais à esquerda que seja eleita lá, se não for cobrado pelo povão, se não sofrer pressão do povão, ele sofre pressão do outro lado. Aí ele nem pode falar, o povão está me pressionando, falar para o patrão, o povão está me pressionando, o banqueiro, se você que fica com muita gulodice aí, a coisa vai arrebentar. Não acontece isso. Então, esses assuntos estão apontando, precisa ser discutido. Então, que pena que é difícil discutir por aqui, mas seria tão bom. Muito obrigado, e hoje o vídeo ficou um pouco maior, mas eu não vou nem cortar, eu acho. Acho que eu vou manter esse, tá bom? Obrigado.